Olá, abençoados! Bem-vindos mais uma vez ao canal da Graça Pura, onde quer que você esteja escutando essa mensagem. Aqui é o André Pimentel e eu quero saudar a amada do Senhor que se reúne através dos dados aqui da internet e que essa igreja é a verdadeira igreja, aquela que Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, ou seja, a verdadeira igreja. E quando eu falo inferno, atenção, são as doutrinas pregadas dentro desses locais. Doutrinas que levam as pessoas que os escutam à morte e os levam a viverem o inferno em vida. Por isso que eu coloquei o tema de hoje, o tema dessa mensagem se chama A Igreja de Hoje é a Morada dos Mortos. Pois é aí que se encontram todos os religiosos de hoje que continuam com suas mentes embotadas e trazem a lei para os dias de hoje. E isto os levam à maldição e a viverem separados de Cristo Jesus. E isso é bem claro para nós quando nós falamos e lembramos de um caso, há pouco tempo atrás, vocês sabem disso, né? Um pastor vendendo grãos de feijão por R$1.000. Oh, abençoado! E todos sabem quem é o apóstolo da Igreja Mundial do Poder de Deus, todos sabem quem é esse homem e que tem aí vários processos por conta não somente disto, como de outras coisas. E o pior de tudo é que tem muitas pessoas que deram esse dinheiro. E a pergunta é, o que levam pessoas a agirem assim, sem ter um senso crítico das coisas? Na verdade, a vida, isso são as doutrinas do inferno pregadas lá dentro, de onde também nós saímos, e graças a Deus. E que hoje nós, a verdadeira igreja, nos livramos disto. Vamos conferir o que nosso Papai Deus nos preparou para essa mensagem? E a minha oração é que eu recebo os olhos do entendimento iluminados para crescermos em graça e em conhecimento. Bom, abençoados, vamos ler em Mateus capítulo 16, versículo 16, e depois vamos ler em Mateus 16, versículo 18. Vamos lá. Diz assim: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora no versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados irmãos, minha família da fé, herdeiros em Cristo, bom perfume, homens com uma identidade espiritual. Quando eu falo homens, me refiro também aos abençoados. Que honra poder lhes falar novamente e ser um canal da graça. E esses versículos que eu acabei de ler, ele é muito mal entendido por esse grupo de igrejas que hoje se apresentam no mundo como representantes de Cristo. A Igreja Católica Romana, por exemplo, ela usa esse verso para embasar que Pedro foi o primeiro Papa, porque Cristo disse que ele era a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Já a igreja chamada protestante ou evangélica também afirmam da mesma maneira, só que eles lá negam que Pedro foi o primeiro de muitos papas, nós estamos vendo pela história. Porém, através deste verso, os evangélicos impõem a tirania dos homens, apontam para os homens. Só que esse verso, abençoados, está nos mostrando que a pedra, ali no texto está claro, a pedra é Cristo e este ressuscitado. Porque a graça é a rocha sobre a qual a nossa vida está sendo edificada. Vejam bem no verso 16 do capítulo 16 de Mateus. Pedro diz assim, que Cristo és o Filho de Deus. Vamos lá, vamos acompanhar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em seguida, dentro desse mesmo diálogo, Jesus diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, vírgula. E sobre esta pedra, sobre qual pedra? O próprio Cristo. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Só, abençoados, que não era a Pedro que Jesus estava se referindo como a pedra, e sim a ele mesmo. E a história hoje está a nosso favor. Ela nos provou hoje que não era Pedro. Porque se fosse a Pedro, a igreja de hoje não chegaria ao ponto que ela chegou.
Como hoje, como eu acabei de citar para vocês, que tem um abençoado aí que vendeu 1 grão de feijão por R$ 1.000. Sim ou não? Agora, enxergar estas coisas só foi possível por causa de nós, que hoje somos a verdadeira igreja. A igreja de Cristo ressuscitado, edificado na rocha dentro da graça. E ao olharmos esse sistema, o que nós fazemos, nós o condenamos. Não é verdade? E podemos dizer que essa igreja, a de Pedro, as portas do inferno prevaleceram contra ela. Sim ou não? Por essa razão, nós chamamos hoje essas igrejas de a morada dos mortos. E todos sabem como começou isso tudo. Aonde começou essas coisas? Começou com Pedro, Tiago, João, todos os discípulos de Jesus de Nazaré. O que eles fizeram? Trouxeram a lei para depois da graça. Esse trio e os demais, claro, foram os responsáveis por todo esse engano que vimos por aí. Porque não deram o quê? Ouvidos a Paulo. E, inclusive, fizeram de tudo para atrapalhar a divulgação do evangelho de Paulo naquela época. E hoje, os seus seguidores, que é o sistema religioso, também fazem tudo para atrapalhar o evangelho da graça, de prosperar. Eles não querem que nós prosperamos com o evangelho da graça. Porque a prosperidade tua, abençoada, a prosperidade da igreja do Senhor, significa o quê? O fim dos negócios deles. Então, eles tinham que dar ouvidos a Paulo, os discípulos. Mas, conforme mostra a palavra, na verdade o que fizeram? Eles combateram a Paulo. Paulo dizia assim, olha, a fé sem as obras é o que vale. Porque a lei foi cumprida em Cristo. Não precisamos justificar a Deus através das nossas obras. Porém, Tiago, que estava ouvindo Jesus falar a Pedro, lá no verso de Mateus 16, no versículo 18, esse mesmo Tiago, ele estava ouvindo o que Jesus falou. Disse assim depois na sua carta, mais na frente, olha, a fé sem obras é morta. Olha aí. E o que ele estava querendo dizer ali, né, abençoado? Se não combatendo as doutrinas da graça. Sim ou não? Olha um exemplo que eu vou trazer para vocês da doutrina que o discípulo João de Jesus de Nazaré trazia. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Olha o que João está dizendo. Está conduzindo homens a homens. Está dizendo aqui, se alguém ver o seu irmão pecar, olha, abençoado, o que ele estava vendo depois da cruz. Pecado. E como está o sistema religioso hoje? Está vendo pecado nas pessoas. Eles estão colocando na mente das pessoas pecado. Enquanto Paulo, em Hebreus, capítulo 9, versículo 26, nos diz de forma clara sobre essa questão de pecado. Vamos lá. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Olha aí, abençoado João, olha o que Paulo está escrevendo. Se assim for, na questão de pecado, era necessário Jesus morrer muitas das vezes, ou muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. Aniquilar, abençoados. Olha essa palavra, aniquilar, destruir, matar, eliminar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Agora a pergunta é, Jesus venceu ou não venceu? Jesus aniquilou ou não aniquilou? E o que fazem esses daí? Imputando pecado nas pessoas, trazendo condenação e trazendo morte. E Paulo, abençoados, ainda nos apresentava perfeito, conforme diz em Colossenses capítulo 1, versículo 28, que diz assim: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Ali Paulo está dizendo que a sabedoria que a graça nos traz nos apresenta perfeito em Jesus Cristo, porque nós cremos que Cristo foi perfeito e hoje nós descansamos através da obra perfeita
de Jesus Cristo. Agora, veja o que Tiago disse para essa igreja que está aí sendo comandada por essas falsas palavras, porque elas anulam inteiramente o sacrifício de Cristo. Tiago, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Eu já vi pastores trazendo uma mensagem em cima de Tiago 5,20, abençoado. Foi só condenação e morte. Presta atenção no que esse versículo está dizendo. Está anulando totalmente o sacrifício de Cristo. Sim ou não? Abençoado, é interessante como isso hoje é claro para nós, ao compararmos as cartas dos discípulos de Jesus de Nazaré com a doutrina de Paulo. E por que não prevaleceu a de Paulo? Porque não é interessante, porque a doutrina da graça liberta o homem de homens. Ok? Bom, até Judas, né, o irmão de Tiago, escreveu aí o menor livro aí do chamado Novo Testamento pelo sistema religioso, né, mas ele lá já mostrou as suas unhas de fora. Vamos ver? Judas, versículo 4, ok? Porque Judas só tem um capítulo. Judas, versículo 4 diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em libertinagem a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Por isso que Paulo falou assim: olha, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se tivéssemos conhecido a Jesus de Nazaré segundo a carne, hoje já não é desta maneira. Então estas palavras foram mal interpretadas demais por esses discípulos que criam ainda na lei de Moisés e fizeram o favor de trazer esse evangelho para depois da cruz. E hoje, quem fala assim, quem é? Não é o sistema religioso? O que eles nos acusam, pessoal? Ah, você está aí com o pessoal da graça? Isso é a porta larga. Olha, abandone essas coisas, né? Eles estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Não é isso que nós ouvimos deles? Porque eles não se imaginam abençoados como nós, livres destes homens, que os prenderam debaixo do jugo de servidão. Agora, eu quero abrir um parênteses aí nessa mensagem, até para que vocês venham acompanhar o raciocínio, ou se você chegou agora, vou te explicar melhor porque estamos falando sobre isso, ok? Bom, eu estou falando sobre como começou estas doutrinas que hoje vemos o quê? As pessoas manifestarem. Por exemplo, como uma pessoa se submete a estar dentro de uma igreja, de uma denominação, igreja entre aspas, né? Porque eles tomaram posse e chamaram esses currais de igreja, que se toma banho de azeite, por exemplo. Você sabia disso? Que existe igreja que você vai ao culto e eles te dão banho de azeite. Agora, como é que pode uma pessoa se submeter a isso, né? Abençoados, é isso que eu estou falando hoje. É isso que eu estou trazendo luz a esse assunto. Isso se deu por conta dos discípulos de Jesus de Nazaré, que influenciaram e continuam influenciando até os dias de hoje, com as suas doutrinas que levam homens a serem o quê? Escravos de homens. Por isso que o tema dessa mensagem é o quê? A igreja de hoje, se referindo às denominações, é a morada dos mortos. Porque só podemos entender pessoas que se submetem a isto quando estão mortas. Por causa do quê? Dessa doutrina. Bom, então podemos voltar aqui à mensagem, porque acho que estão todos aí entendendo, né? Estão todos contextualizados. Vamos lá. Então, os discípulos de Jesus, ao qual ele disse que sobre esta pedra edificarei minha igreja, e ele não estava apontando para Pedro. E sim, Jesus estava falando dele mesmo, só que ressuscitado. Jesus não estava se referindo a Pedro. Esse é um grande erro doutrinário que esse sistema carrega nas costas e daí levou vários milhões de pessoas ao engano. Então eles vieram com essas doutrinas depois da cruz. E a primeira coisa que fizeram foi calar a Paulo. E eles conseguiram. E Pedro
recebeu o quê? O ministério do arrependimento, o ministério da lei, o evangelho da circuncisão. Vamos ver segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Abençoado, essa palavra arrependimento, ela nos remete ao quê? Algo que cometemos e que nós nos arrependemos de ter feito. Mas em graça é diferente. Em graça os nossos pecados foram perdoados. Então não há como hoje você se arrepender. Pedro recebeu o ministério do arrependimento. Por isso que lá, quando ele fez aquele discurso, a primeira coisa que ele falou foi o quê? Arrependei-vos. Porque era o ministério do arrependimento. Já Paulo nos ensinou um caminho mais excelente, o da reconciliação. Pois este é o ministério correto, abençoados, o da reconciliação, o evangelho da incircuncisão. Porque uma reconciliação, ela só é feita quando houve um concílio antes. Então havia um concílio, esse concílio foi quebrado por conta do pecado. E o que fez Cristo na cruz? Com a sua morte e ressurreição, ele reconciliou, ele ligou a ponte de novo. Hoje, então, nós estamos no ministério mais excelente, chamado o Ministério da Reconciliação, e para nós, intimamente chamado de o Evangelho da Incircuncisão. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 19. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 18, versículo 19, que diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, atenção, reconciliando consigo o mundo abençoado ao qual a igreja dele hoje está, ao mundo ecumene, ao mundo santo, né? Ou seja, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós o quê? A palavra do arrependimento? Não, a palavra da reconciliação. Abençoados, se alguém aí, se você ora ao Senhor hoje, diz: Senhor, me perdoa, eu me arrependo dos meus pecados. Abençoados, isso te põe em morte, isso te traz maldição, porque você está dizendo que Cristo não te perdoou, você está dizendo que a lei ainda está de pé. Então estas coisas te traz condenação e morte. Deus não entende, abençoado, quem ora assim, porque Ele mesmo está escrito aqui que nos reconciliou consigo mesmo. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Você hoje tem paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. É só você ir lá. Temos paz com Deus. Aí, abençoado, está baseado todo esse sistema religioso no ministério do arrependimento. Assim estão a morada dos mortos. E o que produzem essas denominações? Pensamento de condenação e de medo. Por essa razão, nós vemos as pessoas agirem assim, as pessoas infantilizadas, fazendo estes absurdos. E o pior, que ninguém faz nada quanto a isso. Estão aí. Você vê, abençoado, os poderes no Brasil, que seriam os que deveriam coibir essas tramas macabras de enriquecimento ilícito em cima da pobreza de muitos. Você vê aí, abençoado, os poderes de hoje atuando, que é uma maravilha, na verdade. Você vê a Polícia Federal trabalhando muito bem hoje, diga-se de passagem, cercando os bandidos da saúde, os bandidos das merendas escolares estão aí, uma tremenda pandemia e os homens roubando, né? E tá a polícia aí em cima. Mas você não vê isso acontecer dentro das igrejas. Por quê, abençoados? Porque eles também foram contaminados. Uma leviandade só. Abençoado, olha, vender feijão por R$1.000. Abençoado, pessoas que quase obrigando as outras a darem o seu dinheiro em nome de uma pseudo-verdade. É o que acontece. Você vê hoje donos de emissoras, ricos, milionários, que estão aí usando e abusando do povo. Estas igrejas, abençoadas, nem declaram impostos.
todo o dinheiro que entra ali naquela sacolinha sai lavadinho. Por isso hoje que você vê a bancada evangélica envolvida com o poder. A CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica. Aí está toda essa dinheirama entrando e saindo lavadinho, lavadinho. Por isso que a religião, abençoada, se agarrou ao poder. Hoje você vê muita gente importante, né? Até mesmo o presidente da República, bem chegado ao sistema religioso. E será que eles não veem isto? Estes absurdos que acontecem dentro dessas igrejas? Será que eles não estão vendo isso? Abençoado, e mais uma vez estamos vendo o povo sendo massacrado. Outro dia mesmo, tinha aí um pastor orando pelas finanças das pessoas no YouTube e mandando que elas enviassem foto das mãos levantadas, né, para o seu e-mail. Eu não entendi por quê. Eu fiquei pensando, senhor, tem alguma coisa por trás disso. Não é possível que seja somente a pessoa mandar foto para ele. Aí comecei a pensar, né? Aí eu pensei assim, bom, o e-mail dessas pessoas, com certeza esse abençoado aí que está orando, né? Ele mandará os seus produtos ou mesmo pedir ajuda a essas pessoas. Assim estão essas pessoas sendo enganadas, abençoado, sendo presas a estes homens. Por isso nós chamamos estes locais de a morada dos mortos. Por quê? Porque estas mentalidades foram disseminadas através dos discípulos, inimigos da cruz de Cristo, falsos apóstolos, apóstatas que contribuíram para a apostasia mundial. Onde está hoje a igreja protestante? Onde está hoje os católicos? E onde estão todos os grupos que se chamam cristãos? Todos apostataram, abençoados, porque estes mesmos apóstolos tiveram por imundo o sangue do pacto. Eles burlaram-se do propósito de Cristo de ter morrido na cruz do Calvário. E hoje não aguentam nem ouvir falar sobre isso. E é com isso que estamos lutando. Esse é o diabo que nos fica aí, está aí de pé. Os ensinos destes apóstolos é tudo satanismo. Eles são inimigos. Os satanistas dentro da igreja católica, o satanismo dentro das igrejas protestantes, estão todos aí, que passam falando do diabo. Por aí há um que defende o diabo, abençoado. Tem gente que defende o diabo, vai para a televisão gastar o teu dinheiro para defender o diabo, ao invés de se renderem ao evangelho da graça. Criaram resistência para isso. Por isso, abençoados, que nós pregamos e muitos ainda nos rebatem e querem nos fazer calar. Pedro, Tiago, João e companhia ouviram Jesus dizer que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja, mas eles fizeram o contrário disso, fortaleceram as portas do inferno e hoje prevaleceu por um bom tempo sobre a igreja do Senhor por 2000 anos. Mas o Senhor voltou e ele se encontra no meio de nós, destapando o oculto das trevas. E isso que eu estou falando só seria possível por causa da sua vida. Por essa razão, não sou eu que falo, abençoado, mas o Senhor fala por nós e nos aclara. Veja o ponto que nós chegamos hoje. Todo político tem o seu pastor, o seu padre, o seu pai de santo de estimação, porque eles precisam lavar o dinheiro de suas falcatruas e ter o seu curral eleitoral sempre bem protegido. É por isso que hoje eles se aliançaram. Isso é um poder diabólico. Todos são inimigos, todos são satanistas. É isto que o Senhor está nos destapando nessa mensagem. A igreja, a morada dos mortos. Vejam o escândalo aí dessa deputada aí que está sobre toda essa investigação. A Flor de Lis, vocês sabem, isto é notório, não estou aqui inventando, todos sabem disso. Olha onde está metido nisto. Vocês já leram a história? Vai lá, lê a história dela. Por essa razão, hoje, neste combate, abençoado, temos que ter a nossa posição bem definida. Precisamos saber onde estamos. Nós somos a verdadeira igreja. Filipenses capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz assim, olha: resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para nós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós,
que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Isso é onde nós estamos hoje. Essa é a nossa posição, pois somos a igreja e nos guardamos destas coisas. O sistema, abençoado, violou o pacto do Senhor e se uniu ao Estado, ao poder. Aí está o grande perigo de hoje. Mas o Senhor está nos destapando isso hoje. O Senhor está colocando luz no culto das trevas. É só você parar e olhar os noticiários de hoje, abençoado. Tudo o que acontece por aí, todas estas coisas tremendas que temos visto sendo manifestadas no mundo. Abençoado, a natureza está sentindo, a terra está gemendo e esperando pela manifestação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? É eu e você que está ouvindo essa mensagem e que está sendo impactado pela graça de Deus. A criação geme, mas você e eu somos os escolhidos, as primícias para ser o espetáculo mundial que foi esperado por quase 7.000 anos. 7.000 anos, todos estão esperando por esse espetáculo, a manifestação gloriosa da Igreja de Cristo. E a manifestação dessa igreja não são as denominações, é você. Agora, o Senhor está atuando nesse grande dia conosco. Vivemos os dias em que o Senhor está no meio de nós. Romanos capítulo 9, versículo 28, esse belo verso, diz assim, olha, porque o Senhor executará a sua sentença sobre a terra, em justiça e com prontidão. Ouça o que eu vou falar. O Senhor está executando o seu julgamento sobre as nações. Por essa razão, cá estamos nós. Todos aqueles que estão comprometidos com o Evangelho da Graça, têm que saber muito bem a sua posição espiritual. Vocês, abençoados, escutam o que eu vou falar, ouçam esse corte. Vocês estão sendo preparados por Deus para mostrarem o poder de Deus, para tirarem estas pessoas das amarras, para arrancarem estas pessoas de lá da morada dos mortos e dizer a elas, ei, Cristo voltou e está aqui. Olha para mim, me escuta. Então, abençoados, chegamos à seguinte conclusão. Nós não fomos iluminados em vão. Nós não saímos de lá, de onde as portas do inferno estão prevalecendo até hoje, contra os nossos irmãos que estão lá dentro dessas denominações. Outro dia mesmo, eu estava assistindo um debate religioso, aí, dos abençoados religiosos, sobre os irmãos que não estão mais dentro do sistema e que eles chamam de desigrejados, não é isso? E eles lá diziam que era impossível sair de um sistema e não formar outro. Olha só. Porque todo movimento que esse estudioso estava falando nesse debate, ele viu ser criado e ao longo da história caía sempre em outro sistema. Ele usou até o movimento lá denominado protestante, chamado de reforma. A reforma protestante. Eles saíram de um sistema católico dominante da época e criaram o quê? Um outro sistema. Abençoado, eu até em parte concordei com esse abençoado. Porém, o Senhor me disse, realmente, André, para o homem é impossível. Mas não esqueça que eu sou o Senhor de todas as coisas. Sou eu que mantenho a minha amada igreja. Sou eu que alimento aos meus pequeninos. Então, abençoados, o que para o homem hoje é impossível, leia-se, vivemos o poder de Deus. E hoje o que nos estabelece não são as doutrinas de homens. Hoje o que sustenta a nossa vida é o próprio Senhor. O que sustenta a nossa vida não é a graça pura, não é qualquer pregador desse da graça, muito menos eu. O que nos sustenta é o próprio Evangelho. Hoje nós estamos conectados ao Senhor, porque Ele vive e veio e está em nós. E hoje nós somos espetáculos para este mundo, porque eles não entendem de onde está vindo essa palavra. Hoje o Senhor nos está falando que estamos preparados por Ele para este grande momento de glória.
E muita atenção agora, nesta última passagem que separei para finalizarmos. 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 em diante, que diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Isso é para você, abençoado. E despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Agora, como se achar fiel dentro do sistema religioso? Não tem como. É condenação e morte. E hoje, o Senhor está dizendo para ti, você pode se achar fiel. Porque você, abençoado, é conhecedor dessa graça. E a primeira coisa que essa graça nos diz é o quê? Não fostes vós que me escolhestes, mas diz o Senhor, fui eu que vos escolhi. Agora, vamos lá, no versículo 3, diz assim: todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Olha aí, atenção, olha o que a graça traz. Será que alguém no sistema hoje pode ler isso e ficar em paz? Mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. E o Senhor já te julgou, abençoado. E o que aconteceu neste julgamento? Diz que neste julgamento, o sacrifício de Cristo foi a sua carta de liberdade, foi a sua carta de alforria. Ele disse, agora a sua carne está morta e o teu espírito está vivo. Vamos continuar no versículo 5 que diz, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Abençoados, até que o Senhor venha, e Ele está no meio de nós, nos aclarando, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Abençoados, nós aqui da Graça Pura temos um compromisso de não ir além daquilo que está escrito. E que está escrito aonde? De Romanos a Hebreus. O que passar de Romanos a Hebreus, temos que colocar a dúvida a nosso favor. Se é que me entendem. Continuando lá, vamos lá. Mas não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Olha aí. Olha o corte. Por isso que nós temos que estar alinhados. E nós estamos alinhados. Glória a Deus por isso. Versículo 7. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenha recebido? Para você. E se o recebestes, por que te glorias? Como se não houveras recebido. Já estás fartos. Está falando de você, abençoado, de nós. Já estás ricos. Sem nós, reinais. E quisera reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Abençoado, todos estamos unidos em um mesmo espírito, em um mesmo sentir. Todos estamos em um mesmo mover. Versículo 9 e 10. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. O que está dizendo aqui? Que aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, aquilo hoje de se libertar das masmorras, das denominações, lá destes locais onde a infâmia corre solta, pessoal, isso somente por Cristo Jesus ressuscitado através do seu Evangelho. Pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, ilustres, e nós, vis. Abençoado, quero finalizar agora dizendo o seguinte: estejamos preparados para estes dias que estão por vir. Preparados, e eu quero dizer que nós estamos conectados à verdadeira Igreja de Cristo. E vamos anunciar
que Cristo já veio e continuemos a destapar que lá dentro dessas denominações que se dizem ser de Cristo, na realidade é a morada daqueles que pisoteiam no sangue da nova aliança. Pois lá continuam mortos para Deus. Lá é a morada dos mortos. E Deus vai usar a minha e a tua vida. A eles o Evangelho da graça. Graça e paz. E até a próxima mensagem.